Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vidinho aqui eu vou dar mais diquinhas aí de pós-operatório. O vídeo anterior que eu fiz de dicas de pós-operatório, vocês gostaram tanto, mas tanto, que eu resolvi fazer uma parte 2 aqui de outras coisas que eu fazia também no meu pós. Vamos lembrar que funcionou no meu caso para a minha pessoa. Cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa. Então, em nome do Senhor Jesus, não vai fazer nada sem orientação do seu médico, tá? Eu vou falar o que funcionou para mim. Se por um acaso vocês quiserem fazer parecido, igual, semelhante, peça autorização para o seu médico para ver se no seu caso, no seu pós-operatório, você pode fazer isso. Certo, gente? Bom, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho vermelho, gente. Eu preciso muito que vocês se inscrevam, porque eu quero muito trazer as lives lá no Instagram aqui pro YouTube, pessoal aqui no YouTube consumir também ao vivo. Então, para isso funcionar, eu preciso do quê? De inscrito. Então, pelo amor de Jesus Cristo, se inscreve no canal, por favor. Você que consome todos os meus conteúdos, todos os meus vídeos, né? E não se inscreve no canal que eu sei, só aperta o botão aqui, gente, pelo amor de Jesus Cristo, certo? Bom, vamos lá. Vou começar falando de uma diquinha de dormir. Como assim, Vanessa, de dormir? Porque assim, gente, é um local aqui, a região da parótida, onde a gente opera, é um local desconfortável para você dormir. Ah, Vanessa, você não vira pro outro lado e dorme, né, da cirurgia, né, só virar pro outro lado e dormir. Então, tem gente que consegue lindamente virar pro outro lado da cirurgia e dormir. Só que nos primeiros dias, gente, a gente sente uma série de coisas. Não é todo mundo, tá? É o que eu sempre falo em 440 mil vídeos. Depende de cada organismo, depende de cada pessoa, enfim, nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, enfim. Para o meu caso, eu tive muita dificuldade. Quando eu saí lá da cirurgia, né? Eu estava no hospital ainda, né? A primeira noite eu não vou confessar para vocês que eu não dormi de desconforto, né? Porque você fica naquela maca lá, naquela posição vertical, né? Acho que é 90 graus, meio que sentada, então assim, pra mim foi muito desconfortável. Então, na primeira noite eu só dei uns cochilinhos, tal, lá, e foi nessa posição que eu fiquei mesmo, tá? Meu pai, pra vocês terem uma ideia, eu vou sempre comparar com meu pai, que é bom que é outro organismo, né, em outra pessoa, e é a mesma coisa. Meu pai virou pro outro lado da cirurgia, a gente apagou. Apagou, então assim, para mim, para mim dormir foi assim extremamente desconfortável, né? Quando eu fui para casa, eu fiz a mesma posição que eu ficava na maca lá, né? Eu coloquei 3 travesseiros, né? Pra ficar meio que altinha a minha cabeça, né? E dormi de barriga para cima. Eu não conseguia virar pro outro lado da cirurgia, porque quando eu virava pro outro lado da cirurgia, né? O local não operado, aliás, eu acho que nos primeiros dias nem pode dormir do lado da cirurgia, viu, gente? Tá? Isso aí os próprios médicos já falam. Também é bem que óbvio, né? Mas enfim, né? Eu não conseguia virar de lado, porque toda vez que eu virava de lado, parecia que tinha. Porque assim, a gente sempre sente umas coisas esquisitas, né? Então era como se o rosto tivesse adormecido, amortecido, né? A gente sente, mas não sente tanto, né? É aquela sensação que todo mundo fala, nossa, mas parece que tá tudo adormecido aqui, meu Deus do céu, vai voltar isso? Volta, né? Gradativamente. Isso é o efeito aí da anestesia, né? Então volta gradativamente isso. Mas nos primeiros dias é muito desconfortável. Então quando eu virava assim para dormir de lado, parecia que tinha uma. Como que eu vou explicar isso, gente? É que quem é o preparótido sabe o que eu tô falando. Parece uma sensação de algum peso aqui, mas não tinha nada, entendeu? Então, pra mim, Vanessa ficou extremamente desconfortável. Então, eu dormia nessa posição de diagonal, né? Com a cabeça meio inclinada, com tipo 3 travesseiros, 4 travesseiros pra ficar meio que em pezinha, né? Pra tentar dormir de barriga pra cima e assim eu consegui. Isso foi nos primeiros dias, tá, gente? Depois eu consegui dormir do outro lado da cirurgia, no qual eu sigo até hoje, porque eu não consigo dormir do lado da cicatriz. Gente, tem gente que consegue lindamente. Meu pai que operou os dois lados, ele consegue dormir dos dois lados lindamente. Aqui no meu caso, eu acho que como eu tenho dermatite, eu tenho uma série eu tenho a síndrome de Frey, então pra mim não sei, entendeu? Eu não consigo. Tanto que a simetria do meu corpo é torta, né? Por quê? Porque eu só dei desse lado, né? Enfim. Enfim, gente, coisas separadas, né? Bom, outra coisa que eu vou falar é de alimentação. Como assim, Vanessa? Bom, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre alimentação de pós-cirúrgico, então só vou dar uma breve pincelada, tá, gente? Bom, alimentação de pós-cirúrgico,
Tem pessoas que têm mais sensibilidade, né? Que fica com mais sensibilidade na garganta, né? Pra comer. E tem gente que não fica com nada. Gente, meu pai, no dia seguinte da cirurgia, ele bateu um prato de feijoada. Gostei disso? Não. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, feijoada não, né? Podia ser uma coisa mais tranquila, mas meu pai, ó, nem aí pra vida. Bateu um prato de feijoada lindamente. Eu, Vanessa, eu tive um problema por causa da intubação, né, da garganta, ficou doendo e eu não conseguia muito abrir, fazer o movimento da boca, né. Então, eu nos primeiros dias que eu operei, eu optei por uma alimentação mais pastosa, né, um alimento mais fofinho, que não precisava da mastigação, tanto da mastigação, né, então... Mas eu tenho 2 vídeos aqui, acho que eu tenho mais de 3 vídeos, eu não sei lá quantos vídeos eu tenho aqui falando só sobre alimentação de pós-cirúrgico, bonitinho, da forma que eu fiz, para que vocês vejam aí como é que eu fiz, né? Então, se você tá com se você também ficar com algum problema, assim, de engolir, de não abrir a boca direito, então se você sentir dor no seu pós-operatório devido a isso, pergunta para o seu médico se você pode optar aí por uma alimentação mais líquida, mais pastosa, né, para que você tenha facilidade de engolir os alimentos, né? E alimento cítrico, ácido, às vezes açúcar em excesso, né, também, tudo isso estimula a produção de saliva, né? Então eu também, na época eu não sabia disso, né? Mas hoje em dia é uma dica que se eu fosse dar para vocês, eu daria, né? Evitem esses tipos de alimento, porque esses tipos de alimento, eles produzem, eles fazem aumentar a produção de saliva e, consequentemente, você vai sentir uns desconfortos maiores e também pode ter o famoso seroma fístula salivar, né? Então é sempre bom evitar. Pimenta, vinagre, limão, fruta laranja, mexerica, coisa picante também, né? Bebida alcoólica não preciso nem dizer, né? Enfim, que tem um álcool, enfim, essas coisas, né? Cítricas e alguns doces, né? Pelo menos no começo, assim, doce, chocolate, essas coisas que tem muito açúcar, também é meio esquisito, tá? Então, assim, se fosse dar uma dica pra Vanessa lá de 11 anos atrás, falar, Vanessa, não come essas coisinhas aí. Aliás, pro resto da vida você não vai dar pra comer, não por causa da síndrome de Frey. Mas, por enquanto, não come para não produzir aí o seroma, certo? Então, assim, eu ia falar do seroma agora, como é que eu fazia, mas eu acho que eu vou gravar um vídeo à parte pra falar disso, porque já tô 8 minutos aqui falando, eu falo bastante, né, gente? Enfim, essas aí são algumas pequenas diquinhas que eu fazia, né? Ah, outra coisa importante também, gente, quem faz qualquer tipo de tratamento para pele do rosto, converse com o seu médico para ver se você pode dar continuidade nesse tratamento. Como assim, Vanessa? Eu, na época, eu fazia um tratamento da pele que eu usava ácido, né? E eu tive que suspender, né? Obviamente, por questões óbvias, né? Enfim, para até a minha pele cicatrizar para mim poder depois voltar a fazer o tratamento. Depois voltei nada, gente. Mas enfim, mesmo assim, eu suspendi o tratamento, né? Porque o ácido que eu dormia com ácido, né? Então ele podia assim escorrer e ir pra cicatriz, enfim, eu podia suar e escorrer pra cicatriz e aí não ia dar bom, né? Então, assim, qualquer tipo de creme que vocês utilizarem, qualquer coisa, gente, para o rosto, pergunte sempre pro seu médico. Faça sempre essa orientação com ele, ou então se ele falar, olha, passa no dermatologista, enfim, vocês passem no dermatologista para ele poder te orientar quanto a isso, tá? Porque a nossa pele, ela fica muito sensível, né? Então não é qualquer coisa, lembra no vídeo anterior que eu dei aquela diquinha de sabonete de glicerina? Então assim, não é qualquer coisa que a gente pode passar no rosto, que a gente pode, né, enfim. Então, gente, por favor, toda vez que vocês forem fazer qualquer tipo de coisa no rosto, no pescoço, enfim, sempre peça orientação pro seu médico, tá? Porque a nossa pele, ela fica muito sensível. Gente, eu queria falar muito mais coisa, mas não dá, gente. Eu tô há exatamente 9 minutos falando. Talvez eu grave uma parte 3 aí pra vocês, mas isso são diquinhas que funcionam pra mim, tá, gente? Nem sempre que funciona pra mim vai funcionar pra vocês. E a diquinha lá dos alimentos ácidos e cítricos,
Eu gostaria muito que alguém tivesse dado essa dica pra mim evitar uma série de coisas. Talvez eu evitaria uma série de coisas, né, que aconteceu, mas enfim, gente, é isso, certo? Agora eu vou gravar o outro vidinho pra vocês. Tchau!